Ok, pessoal, mais uma vez aí, bom dia. Vamos hoje falar sobre o item estimativa de custo horário, né? Obviamente de equipamentos de terraplenagem. E nas próximas aulas, sexta-feira a gente vai ter uma avaliação, nas próximas aulas nós vamos falar de custo unitário e um pouco de drenagem aí. Se der, a gente começa também hoje a falar um pouco de custo unitário. Mas eu até preferiria colocar essa parte de estimativa de custo, na próxima custo unitário e finalizar com a parte de drenagem, que também não vai ser muito extensa. Acredito que vocês devam tem disciplina talvez de drenagem lá na hidráulica, e aí fica só mesmo para complementar o que interessa em termos de drenagem em rodovias. Quando custo horário, né, no caso de equipamentos, quando nós usamos equipamentos de terraplenagem, esses equipamentos eles são contabilizados em termos de pagamento, remuneração, em custo, como custo horário, ou seja, o trabalho da máquina, a produção é horária, o pagamento também, por exemplo, é contabilizado como sendo hora. Então, todo o custo envolvendo a questão de equipamentos de terraplenagem, eles seriam contabilizados como sendo hora. Tanto que a gente, quando nós vimos produção, falamos lá do rendimento ou produção, que era dado em metros cúbicos hora. Então, por exemplo, os equipamentos, um equipamento ou conjunto de equipamentos, o custo contabilizado vai ser o custo hora. Obviamente, quando se estuda a viabilidade, se estuda a utilização desses equipamentos, um fator importante quando uma empresa vai entrar numa concorrência e utilizar esses seus equipamentos, ela precisa ver a viabilidade econômica, né, fica meio complicado para se conduzir o projeto em si, para se realizar esse processo de construção. Daí a necessidade de se conhecer, né, os custos unitários dos serviços. Isso aí, a tendência é chegar a se definir os custos unitários dos serviços. Por que custo unitário? Porque quando você cria uma planilha, eu posso produzir milhões de metros cúbicos, milhares de metros cúbicos, mas o cálculo vai ser feito em relação a essa unidade, ou seja, esse custo unitário do serviço multiplicado pela quantidade que vai ser produzida. Então, isso é muito importante. Por isso que na próxima aula a gente vai falar sobre essa questão da definição aí, como se chega nos custos unitários dos serviços. No caso aqui de obras de rodovias. Esses custos unitários, em geral, quando você faz, você tem como base o projeto, ele é uma estimativa. Porque, na realidade, são feitas, como vocês viram desde os estudos que vocês fizeram de geologia, topografia, projeto geométrico. No projeto geométrico, na primeira parte, o que tem? São os projetos que começam a ser realizados, eles são um retrato da rodovia, né? É um desenho do que é a modelagem digital do terreno, é um desenho do que é isso aí representando toda a topografia. Agora, quando você traça os grades, você começa aí a estabelecer a questão da movimentação dos materiais que vão ser necessárias, essas movimentações de materiais, no que diz respeito à questão da movimentação de material de corte para os aterros. E quando você vai para o estudo das jazidas, ou o estudo mesmo da disciplina lá que vocês ainda vão fazer de superestrutura, vocês vão definir quais são as camadas, ou como é que esse pavimento vai ser construído. Obviamente que esse pavimento construído tem camadas com materiais distintos,
de solos, de agregados e mesmo de ligantes, que vão ser misturados e utilizados na construção dessas camadas, mas eu preciso saber de onde eles vêm. Então, esses materiais, eles vêm de jazidas, são levados para silos, para serem misturados em usinas. Quando o trabalho é feito, a mistura é feita na usina, não na pista. Na pista que eu digo é na construção mesmo. Ou então material betuminoso que vem de refinarias. E são misturados também, feita aquela massa com ligante, agregado ligante fino, e transportado, no caso, para o pavimento, para a construção da camada de revestimento. Então, todos esses custos, quando eles são feitos baseados nesses projetos ou nessas sondagens, você não tem o conhecimento real você tem a amostra, porque, por exemplo, no perfil longitudinal, o que ocorre? Lá em projeto de superestrutura, vocês vão passar no terreno, aquele nível do terreno, vocês vão fazer sondagens no eixo da via, por exemplo, e nessa sondagem do eixo da via, ele vai dar uma ideia do quais são as camadas que compõem que estão abaixo do nível do terreno. Então, essas camadas, você vai fazendo segundo a norma, você faz esses furos, e esses furos você retira os materiais daqueles furos e vai definir os estratos de solos pela profundidade. Com isso, se eu tenho vários furos feitos ao longo da via, eu posso sair unindo materiais, ligando os materiais, as camadas, desculpem, que têm as mesmas características de solo. Por exemplo, quando eu faço um furo de sondagem, eu sei que ali tem vários estratos. E para cada um daqueles estratos, eu faço, por exemplo, um ensaio de classificação de solo. E aí eu tenho um solo A2, um solo A3, um A5, um A7, e aí você vai definindo nessas camadas, você vai conhecendo esses materiais. Então, e tudo isso é interessante, porque na movimentação você vai ter uma noção do material que você está transportando. No caso, por isso que a gente fala, quando eu faço uma definição de custo horário baseado nessas sondagens, eu estou, de qualquer maneira, estimando o material baseado naquela sondagem. Eu não me distancio da realidade, mas se eu posso, quando da movimentação, me deparar com um outro tipo de material, uma rocha, por exemplo, que não foi feita uma sondagem ali, então você, obviamente, aquilo vai implicar em custos para a retirada daquele material que você fez a estimativa como sendo um material de primeira categoria. Então, se eu faço uma retirada daquele material e daqui a pouco, como a sondagem eu fiz num ponto anterior e num ponto posterior, e não tinha afloramento de rocha nesses pontos, eu identifiquei materiais homogêneos nas camadas aqui, mas em um determinado ponto, eu me deparei aqui com um afloramento de rocha. Então, eu preciso, obviamente, tirar, para chegar no nível do grade, eu precisaria remover aquele material. E isso, na minha estimativa de custo, ela vai afetar o resultado. Então, basicamente, os projetos, quando são feitos, eles são levados em consideração isso. Quando apresentar alguma tabela, vocês vão perceber isso, que alguns dados, muitas vezes, quando você tem uma equipe, vou trabalhar a produção, como o rendimento que nós falamos na aula passada, os parâmetros que são usados, muitas vezes, eles são constantes. Por exemplo, quando a gente fala no aquele fator de eficiência, que é o número de horas trabalhadas dividido por 60 minutos, que corresponde a 60 minutos ao tempo de uma hora, em minutos, eu teria, vamos dizer, o trabalho executado por aquele equipamento em 50 minutos dividido por 60. Então, eu tenho uma eficiência aí de 0,83%, 83%. Observem, vocês vão ver que, por exemplo, nas planilhas do próprio ciclo, eles estabelecem material de primeira categoria com valores de 0,83, ou seja, tem valores que estão nas planilhas, valores fixos.
isso é uma estimativa, porque nem sempre você vai ter sempre aquele valor. Então, no caso também, no que diz respeito à questão de análise de custo, dessa análise de custo horário, um aspecto é a variedade de equipamentos para o mesmo serviço. Se, por exemplo, eu vou construir uma camada de pavimento, ou uma terraplenagem mesmo, que eu tenho que usar os vários equipamentos, eu vou ter uma escavadeira lá no corte, que vai carregar o caminhão, então eu já tenho uma escavadeira, tenho um caminhão, e tenho vários caminhões. Depois eu tenho no trecho uma motoniveladora, ou mais motoniveladoras. Vou ter trator de pneus puxando grade de disco. Tenho caminhões pipa, diferente daqueles que eles carregam água, o outro carrega o material para construção. E tratores também, né, tratores que podem estar trabalhando de esteira, que podem trabalhar também, né, na obra em si. Então, essa grande variedade de equipamentos, né, para o mesmo serviço, que seria construir essa camada, ou uma camada, você se depara com equipamentos que têm custos bastante elevados e que precisam ser considerados ser levado em consideração nas suas características, né? Outra questão também que vai influir nessa questão desse custo seriam as condições específicas em cada obra. Por exemplo, a topografia, o tipo de solo, as características específicas de cada serviço. Quer dizer, um serviço onde eu vou ter simplesmente movimentação de material de primeira categoria é diferente de um serviço e que não tenha uma topografia, vamos dizer, muito... como é que eu poderia dizer assim, com muito desnível, ela vai ser muito mais simples do que uma topografia mais acidentada, uma obra onde eu precise fazer, por exemplo, para vencer, acessar 2 pontos, eu preciso fazer túnel, ou área onde eu tenha regiões muito elevadas, onde eu preciso fazer viadutos, então pontes, né, grandes. E tudo isso vai afetar nesse custo. Aqui, como a gente falou, por exemplo, a topografia, nesse caso, pode ser considerado o tipo de solo, ou tipo de material, poderia dizer assim, variando as suas categorias, e as características específicas de cada material, de cada serviço. Aí isso, obviamente, precisa ser considerado nesse processo de determinação desses custos horários. No caso também, por exemplo, o que influencia esses parâmetros, né? Esses custos, na realidade, eles são influenciados por esses parâmetros que são tidos como parâmetros médios aí. Por quê? Porque nós não temos dados reais, então são baseados em experiência, em apropriações que foram feitas, em experiência do próprio orçamentista, resultados que eu tenho das apropriações dos equipamentos, experiência com os próprios serviços que foram realizados, que tenham semelhança. Então, isso vai influenciar, não é? Esses parâmetros que são obtidos nesses tipos, né, nesses outros serviços, eles vão influenciar, no caso, nessa estimativa. Em síntese, o que termina ocorrendo nesse processo aí de determinação você estima baseado em informações que você tem, ou em experiência. Mas o ideal é quando você consegue medir o que realmente foi executado. Isso também é outra deficiência que existe. Porque muitas vezes, até mesmo o processo na construção, que aí é quando você iria saber exatamente o que está sendo transportado ou o que está sendo executado, muitas vezes a forma de aferir de controlar e aferir isso é um pouco precária. Por exemplo, medir o volume de um caminhão carregado com uma vareta que você sabe o comprimento e estima o volume baseado no material que se encontra ali. Como que eu faço pego essa vara, enterro lá no material que está lá no caminhão,
e estimo aquela altura, e pela área do caminhão eu digo qual é o volume que se encontra ali. Isso é uma forma precária, e observem que você vai fazer esse sorteio, né? Medir todo o caminhão, você termina inviabilizando também. Então, aí, com isso, você está estimando o volume que está sendo transportado. O que seria o ideal? O ideal era medir. É tanto que a gente está num projeto, que eu até já comentei, que é a gente medir na origem, ou seja, medir através da pesagem da própria caçamba. Ou seja, a escavadeira, quando ela escava o material e aquele material está sobre a caçamba, a gente vai medir aquela quantidade de material que se encontra na caçamba, porque aquele peso, se eu conheço aquele peso, obviamente eu posso determinar depois o volume desse material, até relacionando com o próprio corte, porque aquele material está solto. E como as medições, eu falei na aula passada, elas são feitas lá no corte, eu retirei aquele material, o seu peso que está sendo retirado ali. E a massa, ou o peso, ele não muda, se ele estiver no corte compactado naturalmente, se ele estiver no caminhão solto, e se ele for compactado e reduzir o valor, o seu volume, eu não tenho mudança, variação no peso, desde que eu não haja, que eu não perca nada desse material. Então, seria, no caso, por exemplo, você estimar esses custos e controlar esses custos. A gente sabe que, para gerenciar, você não gerencia aquilo que você não controla. Então, essa estimativa que vai estabelecer, o custo é tal, mas esse custo você efetivamente só vai saber quando você executa. E você controla melhor se você tiver uma apropriação mais precisa do que realmente foi executado. Então, por isso que essas formas mais elaboradas de obter esses parâmetros faz com que nós saiamos desses valores que seriam parâmetros médios estabelecidos, valores de eficiência, como eu me referi esse fator de eficiência do equipamento, que seria o tempo, eu estimo que para material de primeira categoria é 0,83. Mas à medida que eu consigo saber qual o tempo de operação desse equipamento, como no caso da escavadeira, e ter um controle da movimentação dos caminhões, eu sei exatamente onde se encontra o caminhão, posso até colocar uma tela e ver online o equipamento se movimentando, a escavadeira, e sabendo o deslocamento, sabendo latitude e longitude desse equipamento se deslocando ao longo de todo o trecho. Então, com isso, por exemplo, se ele para, e se eu tenho tempo real nessa movimentação, eu consigo determinar as distâncias que foram percorridas, saio também de um outro item de estimativa, que são as distâncias de transporte. Essas distâncias de transporte são consideradas centro de gravidade para centro de gravidade, e também equações euclidianas, assim, uma linha reta. Eu pego a jazida, centro de gravidade, e o ponto onde ele vai, e traço uma linha reta. Quer dizer, isso é uma estimativa que é feita. Porque, obviamente, o caminho percorrido, ele muitas vezes não é uma linha reta, pode até ser, mas ele se dá através daqueles caminhos de serviço, que muitas vezes são vias mais longas, para que você possa vencer até o terreno onde vai fazer uma implantação, você abrir um caminho de serviço lá até de forma precária para poder fazer esse transporte. Então, é muito interessante o fato de ter apropriação. Quando eu falo apropriar, não é tomar posse, é uma forma de tomar posse, mas é uma maneira de medir, se apropriar dos dados, fazer uma apropriação do que realmente está acontecendo. Aí sim, nós vamos poder ter valores de custo horário que se aproximam da realidade do que está sendo feito no serviço. Isso vocês podem ver lendo o material do ciclo, que lá isso fica bem evidente, porque determinados números não são são valores médios que são utilizados. Um exemplo disso é quando se considera, por exemplo, a velocidade, naqueles cálculos também do tempo de viagem, eu digo, por exemplo, o tempo do basculante é tempo de espera para estacionar ali, tempo de manobra para estacionar, para ser carregado, depois ele tem um tempo de viagem, tempo de espera lá para também
descarregar, tem a manobra, tem o tempo para descarregar, tem o tempo de espera, tem o tempo de manobra, tem o tempo de descarga, depois ele tem o retorno. E, em geral, por exemplo, nos modelos, quando você pega a planilha, você vai encontrar o valor, uma distância fixa para a ida e uma distância fixa para voltar. E a gente sabe que existe uma distância, desculpa, a distância é fixa, mas eu queria me referir à velocidade. Ele considera uma velocidade fixa para ir e uma velocidade fixa para voltar. E, na realidade, a gente sabe que existe uma variação dessa velocidade, e ele está estabelecendo uma velocidade média. Que a velocidade que está estimada pode não ser aquela que foi realmente efetuada pelos veículos, pelos equipamentos, no caso, a unidade de transporte. Então, por exemplo, se eu tenho essas medidas, todas essas medidas, eu, na realidade, por exemplo, no fim do turno, porque a obra ela pode ter um turno, ou pode ter dois, porque termina, se tem condição de trabalhar à noite, o cara coloca, está iluminado, tudo, eu posso criar um outro turno. E, nesse caso, eu vou ter, se eu conseguir medir, em vez daquele dado estimado, eu vou ter o valor real, seja de velocidade, seja dos tempos parados realmente, todos aqueles tempos você tem condição de definir mais apropriadamente. As condições de operação, né? Ela, no caso, ela vai influenciar a produção e vida útil dos equipamentos, porque se você trabalha em condições menos severas, o equipamento ele não vai sofrer muito. Já em condições médias ou pesadas, média, como o nome está dizendo, é média, você agride um pouco mais. Agora, numa situação de trabalho mais pesado, um ambiente mais hostil ali, e aquele equipamento, a tendência é você ter um desgaste muito maior na operação. Então, ele vai influir tanto na produção como na vida útil do equipamento, essa forma de utilização dele e aonde ele está sendo utilizado. Por isso, que é contabilizado em termos de custo a questão de vida útil, para saber qual é a vida útil. A vida útil, em geral, um veículo vai durar tanto tempo, mas espera aí, esse tempo estabelecido vai ser também no regime de trabalho em que ele vai ser submetido. Se ele tiver um regime de trabalho mais forçado, essa vida útil ela vai ser reduzida. E isso, a gente vai mostrar, pode ser visto através de quê? De dados, indiretamente, se tirar esses valores. Porque quando você compra um equipamento, ele tem um custo inicial de aquisição, que esse custo, valor inicial dele, vai caindo. E a manutenção, quando eu compro um equipamento novo, a manutenção é baixa, como que eu tivesse um custo alto e a manutenção aqui embaixo. Acontece que, com o passar do tempo, ele vai perdendo valor, o equipamento, e o custo de manutenção vai subindo. Quer dizer, quando esse custo de manutenção cruza com o equipamento vai perdendo valor e ele cruza aqui, a partir de um determinado ponto, quer dizer que a manutenção vai se tornar já muito mais cara do que a própria necessidade de ter aquele equipamento. Então, será que esse custo econômico aí não é aquele que vai dizer que esse equipamento eu já não devia trocar, pegar aquele valor dele ali, pegar o que foi armazenado em termos nos processos de construção, nas composições de custo, que sempre se contabiliza valores de capitalização para se adquirir um novo equipamento quando aquele estiver numa situação de troca. Então, tudo isso precisa ser observado e a gente vai tentar mostrar ao longo da apresentação. Ok? Então, por exemplo, condições leves aí, o que seriam, por exemplo, para escavação e carga, né? E no caso para transporte aí. Escavação é camada de solo superficial, aí seria uma condição leve, o material de baixa densidade, argila com porque baixa densidade ele pode ser retirado com mais facilidade. Se tem uma densidade maior, obviamente que preciso às vezes trator, escarificador para poder romper, vencer e retirar aquele material. Argila com baixo teor de umidade, material retirado de pilhas, operação de lâminas em aterro solto, reboque de scraper, trator de esteira no caso, espalhamento e nivelamento de material, valeta em solo leve até 2 metros de profundidade,
que é feito com retroescavadeira, que nós já vimos. No caso de transporte, a superfície com apoio total às sapatas e baixo teor de argila, superfícies firmes, sem material solto, superfície conservada por moto-niveladora, estradas de curvas moderadas, resistência ao rolamento menor que 4. Resistência ao rolamento é aquela situação onde a gente estudou e, se houver afundamento, né, vai dificultar mais ainda a movimentação do equipamento. E tem uma expressão que era a resistência do rolamento, né, em função do peso, né, que era até um coeficiente K, que nós verificamos, vezes o P, que é o peso do equipamento, no caso ali, sobre o solo, a roda sobre o solo. Peso na roda sobre o solo. No caso, condição média, para essas duas situações, nós temos a argila arenosa, argila com alguma umidade, mistura de solos diferentes como areia e cascalho fino, produção de aterros, no caso, trator de esteiras, carregamento em rocha bem fragmentada, valetamento em solo médio a pesado, até 3 metros de profundidade, escavação em barranco de material facilmente penetrável, material bem escarificado, desmatamentos, unidade carregadora em terreno nivelado, que no caso é a utilização de scrapers, e para transporte, a distâncias irregulares, longas e curtas, aclives e declives constantes, isso aí vai afetar, porque você começa a afetar aquela questão de resistência de rampa também, a resistência ao rolamento, se eu tiver resistência de rampa, resistência ao rolamento, já vai complicar, né, porque já são as rampas mais acentuadas, o rolamento aí também, rampas acentuadas e também resistência em função das características da superfície para o rolamento, pouca patinagem do material rodante. E condições pesadas são para escavação e carga, no caso. Aí a gente já entra como se tivesse material de primeira, segunda, terceira categoria aí, nessa situação. Pedras frequentes, o afloramento de rochas, cascalho grosso, escarificação pesada em rocha, trabalho em pedreiras, carregamento contínuo em solo compactado, como xisto argiloso, cascalho consolidado, valetamento em profundidades superiores a 3 metros, que aí já é complicado, está bem profundo, né, bem mais profundo, carregamento em rochas escarificadas, no caso aí para scrape, restrições constantes no comprimento ou largura de operação, que aí você tem caminhos estreitos aí para você operar, faixas estreitas para operar, no transporte, deslocamento contínuo em terreno rochoso, piso úmido ou irregular, frequentes aclives, aí, piso em areia frouxa e seca, sem aglutinante, que aí dificulta, por exemplo, eu tenho um equipamento carregado, e isso vai afetar a questão da marcha, velocidade, potência lá se fosse trator. Então, tudo isso vai afetando as condições de operação desse equipamento. Resistência ao rolamento, né, maior do que 7%, piso em pedras soltas e lamelares, que aí vai dificultando também essa movimentação. Aí sim, aí a gente vai para os principais grupos de custos. Nós temos aí, para um veículo, quando o equipamento desse que você adquire, você tem o custo de propriedade, né? O custo de propriedade é um custo fixo, eu adquiri o equipamento. Quando eu compro esse equipamento, aí eu tenho, nesse custo de propriedade, eu tenho que ver a questão de depreciação e juros. Porque quando eu adquiro, comprei o equipamento, você comprou um veículo, por exemplo. Esse veículo, ele custou um determinado valor. Quando você colocou na sua garagem lá e ele já está na sua posse, você começa a ver que ele começa a perder valor, ele deprecia, ele começa a depreciar. Você pode até deixar ele 0 quilômetros parado, fechado na garagem, sem cuidando ali, mas a tendência dele é se depreciar. O custo de oportunidade de capital, o que seria isso? Olha, eu pego um empreiteiro, em geral, ele tem, quando ele aplica dinheiro nesses equipamentos, não são quantias pequenas e precisam de vários desses equipamentos. Então, o que justificaria essa aplicação? Se eu pego alguns milhares de reais aí e faço uma aplicação no equipamento desse, ou operar no mercado financeiro, mercado de capitais. Então, aí é uma questão do custo de oportunidade. Quer dizer, quando ele está investindo ali
se é uma coisa, se é feito, vamos dizer, de maneira séria, de maneira ilibada, isso é muito interessante, porque ele está deixando de pegar um capital que ele tem e aplicar no mercado financeiro e aplicando em algo que tem um retorno, pelo menos social. Isso é importante. Se isso for feito de uma maneira, vamos dizer, bastante republicana, né? Civilizada, que é o que, obviamente, que deve mover as nossas intenções e os nossos procedimentos como cidadãos de responsabilidade. Então, isso é um aspecto que não tem nenhum pecado, você pegar o dinheiro e aplicar no mercado financeiro, está aí legalizado e tudo. Mas aplicar no mercado, na construção, o que está ocorrendo? Ele vai pegar esse dinheiro dele, aplicar, e depois é que ele recebe. Ele tem que ter aquele disponível, aquele capital para fazer isso. Também tem, por exemplo, quando você adquire, você tem que pagar seguros e impostos, né? Encargos sobre esses equipamentos. Tem também a questão do custo operacional. O custo operacional é o que envolve o trabalho em si, né? Onde eu tenho que combustível, isso aí eu tenho que manter, eu tenho que ter recursos para pagar isso aí. Eu tenho filtros e lubrificantes, eu tenho mão de obra de operação, porque os equipamentos futuramente vão até trabalhar, já existe até estudos e já tecnologia disso nesse sentido, para você guiar os caminhões por fora. Eu tenho um operador que está numa cabine, principalmente em áreas de risco, em mineração, onde você tem curvas de níveis muito altas e vai afundando ali, aprofundando a retirada de material e trabalha com caminhões gigantes, né, fora de estradas, e é perigoso. Imagina um caminhão daquele carregado, despenca de uma altura gigantesca, e problema de vida humana, que é o mais sério nesse caso, a perda da vida humana. A outra perda é material, mas de qualquer maneira não se compara a vida humana. E a vida do ser humano. E no caso, muitos operadores podem trabalhar da cabine, né, de uma determinada cabine, operando aquela máquina à distância, em áreas que sejam mais complicadas. Mas mesmo assim você precisa ter um custo de operação com a mão de obra. Uma mão de obra, nesse caso, é muito mais sofisticada, né? Precisa de muito cuidado para essas operações. O material rodante, que são, para esses equipamentos, os pneus ou as esteiras, são bastante caras, são acessórios aí caros, né, nessa composição. E aí vem o custo da manutenção, porque esses equipamentos, como eles operam e trabalham e estão em uso constante, eles precisam de reparos, em geral, ou de partes aí que se desgastam para a substituição das mesmas. No custo de propriedade, o que é que nós temos aí? São as despesas provenientes do simples ato de possuir a máquina, como eu me referi, mesmo sem usá-la. Então, se eu não utilizo a máquina, o simples fato de usar, né, já me traz algumas consequências. O simples fato de possuí-la já me traz algumas consequências. Então, esses custos de propriedade são custos pouco variáveis em função da atividade. Mas aí eu tenho, como foi falado, depreciação e juros, eu tenho custo de oportunidade de capital e tenho seguros e impostos, que precisam ser pagos regularmente. Por causa da depreciação, como eu havia falado, a questão da vida útil, né, ela vai, por exemplo, até quando eu tenho que ter aquele equipamento e quando devo substituí-lo. Isso aí é um elemento do custo de propriedade, no caso da depreciação, que vai mostrar esse aspecto econômico. Então, o que a gente tem aí? Olha, a perda de valor do equipamento com o decorrer do tempo, em função do uso ou da obsolescência, né? O que ela leva? No aspecto contábil fiscal, né, ele poderia ter aí um abatimento de 20% a 25% ao ano. Obviamente que isso aí precisa ser observado. Isso é uma ideia, uma estimativa do que seria. E no aspecto econômico, o que eu preciso? Eu preciso de um fundo de reserva.
Porque se esse meu equipamento ele vai se degradando com o tempo, que a gente vê aí na curva abaixo, ele vai se depreciando. Até chegar lá no fim, num custo, num valor que chamaria valor residual. Aquele equipamento é um valor residual. Vamos dizer, se eu deixar até o final da vida do equipamento, ele tem um valor final residual. Quer dizer, se eu for comprar um novo, eu tenho que ver aquela diferença, aquela lacuna ali, o gap, né? Aquela lacuna para chegar ao preço de um equipamento novo. Então eu preciso, era como que eu precisaria poupar para manter um valor de que eu tivesse reserva, né? E capitalizasse, e essa capitalização ela é feita através do processo de serviço, eu contratei o serviço e o equipamento ele vai se pagando. Mas se eu pego essa parte que é computada nos cálculos de custo para adquirir um novo equipamento quando esse estiver em condição de não ser mais utilizado, ora, se eu não tiver aquela reserva, eu vou tirar do meu capital. E aquilo já é computado. Quando você faz os cálculos dos custos, aquele valor, essas reservas, em cada hora que o equipamento está trabalhando, é como que ele estivesse fazendo uma acumulação, ele estivesse acumulando valores que permitiriam ele ser substituído no futuro. Então, aqui, se nós observarmos na figura, eu tenho aqui a depreciação do veículo com o passar do tempo, né, em horas, e aqui embaixo, horas de operação, aqui custos horários, né? E a depreciação. E a manutenção, porque esse equipamento, ele no início, como eu já comentei, ele tinha uma baixa manutenção, mas com o passar do tempo ele vai ter uma manutenção muito alta. Ora, se eu faço o somatório desses custos, eu tenho essa parábola aqui em cima, que seriam os custos totais. E no custo total, se eu pegar o mínimo aqui, dessa limite aqui no ponto de mínimo dessa curva, da soma, eu teria um custo de vida útil, uma vida útil aqui, que estaria associado à questão de custos. Não que o equipamento está lá, está funcionando. Ele está funcionando, mas a produção dele vai caindo, ele não rende o que é necessário, a manutenção é muito alta. Quer dizer, será que vale a pena manter aquele equipamento? Isso é como um veículo que você tem que já está lá caindo os pedaços e você mantendo ali, obviamente você está mantendo, não sei, ou nem mantém, porque às vezes nem faz manutenção, né? E aí sim, a cada dia que ele se degrada mais, mas se você vai fazendo a manutenção, aquele motor já tem uma quilometragem muito rodada e tal, ele começa a comprometer. Você teria que ir lá, refazer o motor, refazer todo o veículo, o equipamento, para que ele possa voltar a render como no início, né? Para isso, um motor novo que faria ele render o que um equipamento novo faz. Ainda na depreciação, ela também vai depender de fatores como o valor de aquisição do equipamento, a vida útil do equipamento, o valor residual, que é aquele que eu falei que é ao fim da vida, ele vai depreciando no fim da vida, ele tem esse valor residual, que é uma porcentagem sobre o valor de aquisição. Ou seja, quanto é que vai valer no final da vida útil? 10%, 7%, 5%, 20%? Né? Existem planilhas que são mostradas aí, inclusive o próprio DENIT, né, que estabelece valores para esses valores residuais aí de diversos equipamentos. Também são estimativas, porque aí você se considera aquele valor, mas o que vai dizer o valor do equipamento vai ser o próprio mercado, né? Eu vou vender aquele equipamento, alguém disser aqui, eu digo que é 10%, 20%, será o que o mercado está pagando? Eu coloquei para ser revendido, para venderem ali, o que vai, quanto vão dar naquele equipamento? Quanto é que está valendo aquele equipamento realmente no mercado? Mas em termos de estimativa de custos, você tem valores que o DENIT estabelece. Tantos por cento em relação ao preço de aquisição do equipamento. Então, exemplo de valor residual. Por exemplo, trator de esteira, com mais de 200 kW aí, ele é em torno de 15%. Seria, vamos dizer, eu tenho um trator de esteira que tem essa potência aqui, ele vai ter 15% no seu valor residual. O valor residual dele seria 15% do valor que eu tinha na aquisição.
Motoscrape 15%, motoveladora 20%, caminhão basculante 20% e retroescavadeiras 20%. Aí também são valores estimados, como nós colocamos lá inicialmente. Aqui é uma tabela onde, do próprio DENIT, lá do ciclo, porque esse aqui é do ciclo 2, tem os códigos, as condições de trabalho, daquela forma que nós falamos, ó, leve, médio e pesado. Quer dizer, que um trator desse de esteira trabalhando no próprio com lâmina, trabalhando numa condição leve, ele tem uma potência de 82, né, todos aqui para o mesmo trator. Ele vai ter uma vida útil aqui, por exemplo, nessa condição leve de 6 anos, na condição média de 5 anos, na condição pesada de 4 anos. Tem uma redução, percebe que tem uma redução. Tratores, eles mantêm, independentemente aqui da potência, eles consideram, o DENIT considera esses tempos, essa variação de tempo aqui. Nesse caso aqui são horas totais trabalhadas, né? Hora, ano, né? Considerada. Eles estão considerando todos, nesse caso aí, de 2.000 horas trabalhadas por ano. Aí dá para ter uma ideia de vezes 6 anos aí, como é que eles estão considerando para cada tipo, para cada equipamento aqui. Aqui nós temos esses 3 tratores, só que já muda, porque esse aqui já é um trator já mais potente. Esse terceiro, né, o E003 aqui, ele tem considerando 11 anos, 9 anos e 7 anos e meio. Ainda também para essa trabalhada de 2.000 horas aí, ano. O Motoscrape, ele basicamente ele está considerando próximo desse trator de esteira, e a motoniveladora 10 anos, 7,5, 7,5 e 6. Isso são valores que são sugeridos pelo próprio DENIT em função vamos dizer, do conjunto de informações que o próprio órgão tomou como referência pela experiência que ele tem de uso de equipamentos, ou mesmo da literatura internacional, de experiências feitas fora do Brasil. O custo, a depreciação, no caso, o método da função linear aí do DENIT, né, ele estabelece que essa depreciação é proporcional ao tempo de uso. E como é que ela é determinada? Então, a depreciação vai ser o valor de aquisição inicial menos o valor residual, que a gente viu considerando aqueles valores fornecidos lá pelo DENIT, onde N é a vida útil e H índice útil, aí seriam as horas utilizadas por ano. Então, com isso eu teria uma depreciação horária desse equipamento. Outros métodos usados para depreciação são soma dos dígitos, exponencial ou fundo de amortização, que seriam outros procedimentos para se calcular também o processo de depreciação. No caso daquele item oportunidade de capital, nós temos remuneração do capital investido, né, que seriam juros. Aí você aplicação em cima desse montante que eu tenho, esse montante que corresponderia ao valor daquele equipamento que foi adquirido. O DENIT ele é computado no LDI, isso aí. Então, por exemplo, no ciclo 3, ele tem algumas alterações em relação a alguns parâmetros do que eles chamam de LDI ou BDI, porque LDI, ele está chamando aí, é uma nomenclatura usada pelo DENIT, de lucro e despesas indiretas. Acredito que vocês já tenham visto isso, quando fizeram algum projeto, talvez até nesse projeto de construção, que o professor Zé ali da construção civil, possam ter visto isso aí, alguma coisa nesse sentido de BDI, eu ouvi falar do BDI. No caso, ele está chamando de LDI, que seria o lucro e despesas indiretas. O outro seria benefícios e despesas indiretas. E também tem a questão da taxa de mercado, né, dos juros, 6% a 12% ao ano, investimento médio. E esse investimento médio tem a ver diretamente com o que eu falei do equipamento. Porque como esse equipamento ele vai depreciando, eu preciso saber qual é o investimento médio
até para poder ter um investimento médio anual e dizer, eu pego, quanto é que eu vou adicionar nos custos, que eu vou, no valor que eu vou cobrar, né? E não no preço, estou falando de custo. Preço é quando você joga o LDI ou BDI em cima. Mas o custo para realizar. Em cima disso, eu vejo esse investimento médio, que seria quanto é que eu vou ter que acumular para poder, quando chego no valor residual do veículo, qual é a diferença que eu tenho de recurso, de montante ali, de recurso, para poder adquirir um novo equipamento. E aí, aqui eu tenho, vamos dizer, esse investimento médio como sendo a diferença entre o valor de aquisição menos o valor residual, né, multiplicado por N mais 1, dividido por 2N, mais o VE. Isso aqui isso aqui está associado à questão de juros, né? E o custo horário, no caso, com juros, aqui é engenharia econômica. Eu não sei se vocês já fizeram disciplina de engenharia econômica, eu gostaria até de ouvir de vocês sobre isso aí. Hein, Jair? Fizeram engenharia econômica? Fizemos sim, professor. Excelente. Então, ótimo. Então, isso está envolvido naqueles cálculos que vocês usam lá, equação gradiente, outras que são aplicadas para vocês obterem esses cálculos aqui. Então, os custos horários, no caso, o custo horário em si ele é obtido através dessa expressão. Por exemplo, o J, né? O custo horário vai ser esse investimento médio multiplicado por J e dividido por o H UT que nós vimos o J, que seria a taxa de mercado aqui, ou I, né? Que é utilizado em geral naquelas tabelas que vocês devem ter usado muito lá, ou mesmo as equações que vocês aplicaram. Aqui está usando o J no slide, estou usando o J no slide, mas corresponde àquela taxa de mercado. E o HUT aqui, né, utilização anual do equipamento, que são horas ano. Que foi mostrado no slide, havia sido mostrado naquele slide anterior. No caso dos seguros e impostos, o que vem aí? Né? Ele é utilizado aqui somente para veículos. Poucos equipamentos possuem seguro. Equipamentos, mesmo aqueles que ficam lá nas obras, que essas obras em geral, de construção pesada, são fora das regiões metropolitanas, né? São feitas no interior, e às vezes fora, bem distante, no interior mesmo, entre regiões assim, até isoladas. Esses equipamentos conta mais com a fiscalização da própria equipe, porque eles estão próximos do canteiro de obras, tem fiscais, e terminam não sendo segurados. Os veículos, sim, eles são segurados. Por isso que está se falando aí, comentando que poucos equipamentos possuem seguros. O imposto, por exemplo, aí que são envolvidos, o IPVA e o seguro obrigatório, né? E isso aqui consta lá do manual de custo do DENIT, no volume, na página 51, tem essas expressões aqui, que é o manual, no caso do ciclo 2, que é interessante vocês passarem pelo ciclo 2 antes de tentar ver alguma coisa no ciclo 3. E eu vou até pedir aí o Jair para me lembrar, para eu passar esse manual aqui para vocês, que é interessante, para vocês verem. Posso até passar o manual novo também, o manual de conceitos, já do 3, para vocês poderem já começar a ter noção, que alguém no mercado for trabalhar aí futuramente com isso, vocês já começam a ter noção disso. E aí o custo de propriedade, né? O custo de propriedade vai ser o quê? Aqueles custos que nós vimos anteriormente. Então, o custo de horário aí de propriedade, ele vai ser a depreciação, mais juros e mais os impostos, que são essas 3 equações que nós mostramos anteriormente. O custo de operação. Já no custo de operação, custo horário, né, no caso, CH, custo horário de operação. Ele é quando o equipamento está sendo utilizado. Por quê? Quando você... nos custos, o que ocorre? Por exemplo, um caminhão, quando ele é carregado pela escavadeira e faz o percurso até a descarga e retorna, que custos estão envolvidos aí?
Por exemplo, quando em todo o percurso, seja de ida e seja de retorno, para reiniciar a carga, eu tenho um operador. Então, o operador ele vai constar ali, sempre. E eu tenho também custos envolvendo combustível, filtro, lubrificantes, ou seja, isso aí estariam diretamente voltados à operação. Outros custos que vão envolver é o que eu cobro. Por exemplo, aqui, para operar, eu vou pagar o motorista, o operador, e vou ter despesas com materiais, que são os combustíveis, filtros, lubrificantes. Mas quando eu cobro do órgão, por exemplo, eu sou o empreiteiro e vou cobrar do órgão, eu tenho, nesse processo de transporte, eu vou cobrar a carga. Carga. Então, da origem do carregamento lá na escavadeira até o destino onde ele descarrega a carga, eu estou usando ali um transporte. Naquele transporte, eu estou transportando o material para ser descarregado. Então, eu cobro carga. Mas quando eu retorno para carregar, ele vem vazio. Eu não posso cobrar carga como um ciclo fechado. Eu vou cobrar meio ciclo, ou seja, só a ida. Por quê? Porque na volta, na minha composição dos meus custos, eu tenho só o custo de operação. Porque o veículo volta, o equipamento volta. Então, nele, eu tenho um operador, um motorista, no caso, se for um caminhão, e tenho os materiais. Então, eu tenho mão de obra e materiais, que eu vou ter combustível, filtro, lubrificantes e outras despesas que eu possa ter naquele equipamento. Mas, para cobrar, eu só vou cobrar o transporte em que ele está movimentando a carga. Agora, eu tenho custo. Nos dois casos, eu vou ter custos de operação. No caso do combustível, né, o consumo varia em função de quê? Da potência nominal do motor, das condições de uso ou condições de carga do motor, né? É baixo, médio ou alto. Então, é uma questão de como ele está sendo operado, em que regime ele está operando, em que situação, leve, média, pesada. Com relação aos materiais, no custo de operação, como é que eles entram aí? Por exemplo, fator de carga baixo, fator de carga médio, fator de carga alto. Por exemplo, esse baixo eu tenho tempo considerável em marcha lenta ou de percurso sem carga. Aí, no caso de um trator de esteiras. O fator médio é produção de lâmina, reboque de scraper e numerosas operações de carregamento por empuxo. Alguma marcha lenta e alguns percursos sem carga. Alto, para considerar aí. Escarificação contínua, quer dizer que você está usando uma coisa mais pesada, ele está pegando aqueles escarificadores, os dentes que tem lá atrás do trator e rompendo lá o solo, o material, que tem mais resistência, está bem densificado. Às vezes pode ser até uma rocha de decomposição, né? Ou um material muito consolidado. Então, eu tenho um carregamento, né, de vai e vem por empuxo, né, e trabalho de lâmina em declive, no caso. Também a situação é pouco ou nenhuma marcha lenta ou percurso de marcha ré. No scrape, ele tem, no baixo, ele vai ter um uso médio com longos períodos em marcha lenta ou rampas favoráveis, com baixa resistência ao rolamento e material de fácil carregamento. Então, tudo isso vai facilitar. Ele está trabalhando num fator de carga baixo. Já o médio, ele é um uso típico em construção de estradas. Ele está sempre considerando um valor médio aí. E alta, são condições contínuas de alta resistência total com ciclos constantes. Então, operando constantemente com mais dificuldades aí. Carregadeiras de pneus, serviços gerais leves, tempo considerável em marcha lenta, médio, operação constante, mais distância de transporte, ou trabalho no ciclo, mais distância de transporte, mais distância de transporte, ou trabalho no ciclo básico, com frequentes períodos de marcha lenta. Então, ele está considerando aí como sendo uma situação de trabalho médio, né, de fator de carga médio. Aí. Operação constante no ciclo básico da carregadeira, considerando alto aí. No caso da motoniveladora, acabamento, manutenção leve, tráfego em estradas, fazendo aquele limpeza, por exemplo, você tem um caminho de serviço, ela está lá simplesmente fez um buraco, retirando material, colocando,
recompondo ali aquela faixa. Então, são trabalhos, acabamento mais leves aí. Manutenção, no caso médio, é manutenção rodoviária média, trabalho de mistura em estradas, escarificação. Aqui não, aqui já é uma operação de ele está tombando o material, misturando o material, já é uma situação média. E alta seria um valetamento, que seria aquelas valetas, onde ele levanta aquela lâmina lateral, como nós ilustramos, e sai com aquele canto da lâmina, fazendo como uma valeta. Espalhamento de aterro e de material de base, escarificação, manutenção rodoviária pesada, isso aí já é um regime de trabalho mais... um fator de carga, desculpa, mais alto. E no caso da reta escavadeira e escavadeiras hidráulicas, escavadeira, no caso, ela para escavar e carregar as unidades de transporte. São serviços gerais, no caso baixo, serviços gerais com ciclos intermitentes em aplicação leves e médias, trabalhos gerais, gerais com ciclos normais em aplicação média, e pesado, que ele considera pesado, como trabalho de produção com ciclos longos ou com a utilização de ferramentas de fluxo contínuo. Então, isso aqui são características aí que determinam esses fatores, conceitualmente, esses fatores de carga baixo, carga média e carga alta. No caso, materiais considerando combustíveis, nós teríamos algumas indicações aqui, que seriam, por exemplo, variação considerável entre marchas, modelos e tipos de equipamentos. Então, por exemplo, um equipamento aí, um trator de esteira, né? Tratores de esteiras, moto-scrape e moto-niveladora, o ciclo, ele leva em consideração que tem, em relação ao combustível, ele tem litros quilowatt por hora. Então, ele está considerando aí, no caso desses primeiros, como sendo de 0,24 litros quilowatt hora, ou seja, lembra lá que a gente viu que o equipamento ele é considerado pela potência? Então, esses valores aí que estão atribuídos aqui pelo DENIT de 2003, eles estão considerando que para trator de esteira, moto-scrape e moto-niveladora, você tem um consumo aí de 0,24 litros quilowatt-hora. Então, eu vejo lá a quantidade de quilowatts, eu vejo a potência do equipamento e determino esse consumo. No caso, em geral, nas concorrências, eles não colocam a marca, né? Ele coloca a potência, por exemplo, que é um equipamento com determinada potência. Porque marca, se coloca uma marca, é um favorecimento que você está fazendo aí, e isso não é as concorrências, elas são feitas para todos, né? Todas as empresas e todo tipo de equipamento. É uma forma mais democrática aí de utilizar, não o tipo A ou o tipo B. Especificar que é A ou que é B. Especifica que o equipamento precisa ter tais características, tal potência, tal característica para executar o serviço. Não obrigatoriamente tem que ser daquela determinada empresa, né? Ou fabricante, desculpa. No caso, se isso ocorre, quando é um caso específico, a não ser que você não tenha... Você precisa, determinado serviço precisa de um determinado equipamento, só uma determinada empresa tem. Aí é diferente, porque é uma situação que o próprio mercado não existe concorrência no mercado, só tem um fornecedor, né? É uma situação diferente. Seria, no caso, uma situação diferente. Os compressores de ar, né, bate-estacas e grupos geradores, 0,22, caminhões e veículos em geral, 0,15, e demais equipamentos, ele considerando aí o ciclo, o DENIT, como sendo 0,20. No caso aqui, veículos a gasolina, demais equipamentos a gasolina, veículos a álcool e equipamentos elétricos, eles têm esses valores aqui considerados nesse caso. Precisa observar que 1 kW aí, ele vai equivalente aí, ou é igual a 1,3415, né? 3.415, não pode dizer 3.000, é 1,3405 HP. Quer dizer, no caso aí, se eu tenho dados em HP e quero fazer a conversão
ou tenho um HP e quero fazer em kilowatt, aí eu faço essa modificação dessas unidades aí. Os lubrificantes e filtros, no caso do lubrificante, considera por exemplo, óleo do cárter, óleo hidráulico para os sistemas, a transmissão e comando final, os manuais do fabricante, que indicam, né, que sugerem o que tem que ser consultados, né? E aí, no caso, essa expressão que seria dos custos horários de manutenção, igual a C minúsculo mais L, nós teríamos a somatória do custo com combustível mais custo com lubrificantes e graxas. Isso aí, e graxa, né, que seria o que seria computado aí nessa soma para que eu tenha os custos horários de manutenção. Assim, eu tenho lubrificantes, eu tenho graxa, eu tenho filtro, né? O filtro, em geral, por exemplo, o que você faz é trocar. Eu tenho um filtro, vai trocar. Seja filtro de óleo, seja filtro de ar. Então, por exemplo, motor, considera aí que... Aí, obviamente, que é bom ver o que é que está lá no fabricante. É como a gente tem no nosso veículo, diz lá, ó, trocar o filtro de óleo e tal. E ele especifica como isso deve ser feito. Aqui, obviamente, a gente está colocando como ilustração para que vocês tenham uma compreensão desse processo. Mas tudo isso tem que ser feito de acordo com equipamento a equipamento, sabendo as características do equipamento para que se possa fazer essas utilização de forma adequada. Então, os filtros aí, por exemplo, motor, 250 horas, então você faz uma troca de filtro. Transmissão, sistema hidráulico e combustível. Aqui é de uma maneira geral, né, conjunto dos equipamentos. Transmissões, sistemas hidráulicos e combustíveis, 500 horas. O ar, 1.000 a 2.000 horas. Então, são considerações, são valores médios aqui estabelecidos nessas situações. É claro que o ideal é que, se nós tivermos um conjunto de máquinas que estão sendo operadas na empresa, eu pego aquela máquina, tenho todos os cadastros dela, e vou verificar as condições de características no que diz respeito a essa questão de manutenção desses equipamentos. Como controlar, como trabalhar a manutenção desses equipamentos. O DENIT, né, ele é estimado em função do consumo de combustível, no caso, os lubrificantes e filtros. Ele estima em função, ele dá o valor em função desse consumo de combustível. Ou seja, ele não tem, como que diz, em função do consumo, ele estabelece o que corresponderia a lubrificantes e filtros. As simplificações são feitas, como, por exemplo, preço médio único para todos os óleos lubrificantes estabilizados. Você está tirando um valor médio aí para esse óleos lubrificantes utilizados. Preço médio do óleo lubrificante aí, seria 6 vezes o óleo diesel ou 5 vezes a gasolina. Também vejam que isso é estimativa, a gente está falando de estimativa, né? O ideal é quando você só vai saber. Então, por exemplo, você estimou quando estava fazendo todos esses estudos aí, e quando você executa, é o real. Eu paguei quanto? Mas aí eu preciso saber quanto eu paguei no combustível, porque você está sempre realimentando. E eu preciso saber exatamente de cada batelada lá consumida, ou adquirida, e para onde ele foi destinado, né? Quem são os clientes desse combustível, desses óleos ou lubrificantes, né? Filtros, para onde ele foi destinado. Quer dizer, se eu tenho lá no meu almoxarifado isso, eu preciso depois saber, depois contabilizar o que cada equipamento desse teve em termos de custos com esses consumos aí. Até para que você possa depois dizer como é que eu vou determinar o custo horário daquele equipamento, levando em consideração a manutenção e os materiais que foram utilizados, né? Isso no custo de operação. Então, eu preciso ter todos esses elementos, todas essas informações linkadas aí para que se estabeleça valores. É claro que antes da execução, todos esses dados são estimados. Só que quando eu executo, eu comprei e fui fazendo a manutenção e sei aonde cada equipamento está executando, em que trecho, em que ele entre o corte e o aterro, ele está trabalhando aonde, o equipamento está trabalhando em que lugar.
Tá, ele está trabalhando naquele ponto, então ele vai... Eu sei, eu alimentei aquele equipamento com lubrificante, com óleo, com outros elementos aí, para que ele venha poder trabalhar. E com isso, depois eu vou... ele trabalhou quanto? Né? Produziu quanto? Então, eu vou somando tudo isso, eu tenho que ter todos esses elementos para poder fazer depois essa composição de custos. A gente vê que é bem complexo, não precisa ter um banco de dados, precisa ter informações suficientes, precisa ter uma interação aí entre os diversos agentes no processo de construção, que é o almoxarifado, é o setor de compras, o que foi estimado na produção. Depois precisa do controle de todo esse processo, que vem se eu estimei consumo, eu gastei tanto. E aí eu vou saber, eu vou fazer um comparativo entre o que foi estimado para aquele conjunto de equipamentos, ou para cada equipamento específico, e o que foi gasto. Quer dizer, o que isso é importante? Qual é a influência disso? Isso é interessante até para definir os custos, mas mais interessante ainda é porque quando você começa a criar histórico, né, um histórico do comportamento desses equipamentos, dos seus consumos, você começa a perceber o que cada equipamento, qual a capacidade de cada equipamento, e também associar o seu rendimento aos próprios operadores. Porque equipamentos iguais têm comportamentos distintos se eles trabalham em situação de leve, por exemplo, de fator de carga leve ali, né, uma condição de carga leve. Então, isso dá para mostrar que, por exemplo, o problema pode ser aqui o operador, que não precisa ser, não é dispensado, mas ele precisa ser reeducado no processo de operação daquele equipamento. Então, esses dados eles vão servir futuramente, eu vou fazer agora uma previsão para uma determinada situação, uma estimativa. Eu já posso fazer estimativa baseada numa experiência que eu tenho em dados reais. E aqueles dados que foram obtidos são dados concretos, ali, dados que aconteceram. Então, já não é mais um parâmetro que eu estou tirando da literatura para poder fazer uma estimativa. Assim, qual é o consumo médio? Aí junta todo o conjunto de equipamentos e eu tiro um valor médio ali. Ora, esse valor médio, isso aí tem uma variação enorme, porque ali dentro eu posso ter equipamentos que têm rendimentos muito baixos e outros com rendimento muito alto. Então, e o meu está em que situação? Então, o ideal é que você, tendo esses dados, você vai poder estabelecer mais fortemente as estimativas de custo que você vai realizar. Porque você tem a apropriação dos seus dados, você tem o controle daquilo que é feito realmente nos serviços. Isso é muito, muito bom e vai levar a uma redução de custos, né? E ganhos, consequentemente, para a empresa, para os serviços, e todos ganham com isso. Então, aqui o preço unitário da graxa, que seria 2 vezes o preço do óleo, a despesa horária com um filtro, que eles consideram aí estimativa de 50% da despesa com óleo lubrificante. No caso aí, adotar a despesa com lubrificante e filtros igual a 20% da despesa com óleo diesel, ou 10% da despesa com gasolina. São também alguns dos parâmetros aí, ou indicadores aí, né? Indico que você use 20% da despesa de óleo. Obviamente que eu vou fazer isso se eu quero estimar e não tenho. Eu vou me basear nessas informações aí, do que seriam mais consistentes, vamos dizer, do DENIT, ou dos órgãos rodoviários estaduais, ou de quem tem uma base de dados, ou que possa dar uma informação mais precisa para que você possa estimar de maneira mais satisfatória. Muitas vezes a gente tem que usar, por exemplo, no caso da concorrência do DENIT, as informações do DENIT, porque se você foge daqueles parâmetros ali, você você pode ser acionado, assim, porque você vai ser auditado em função das normas, né, das especificações que vão nortear aqueles estudos, aqueles trabalhos.
E aí, por exemplo, são documentos do DNIT, você tem que se basear naquelas informações que tem ali. Obviamente que existem possibilidades de você se afastar um pouco delas, desde que haja justificativas e sejam consistentes. O custo de operação de mão de obra aqui. Então, eu tenho... Aí tem, no caso da mão de obra, e na construção pesada, nós temos uma infinidade de operadores, né, de atores nesse setor, e aqui temos as categorias profissionais da mão de obra de operação. Por exemplo, motorista de veículos leves, que são os que dirigem automóveis e veículos, no caso, caminhonete. Motorista de caminhão, caminhão basculante, basculante para rocha, caminhão com carroceria, distribuidor de asfalto, guindaste, e aí vai categorizando essa mão de obra, né? Caminhão-pipa, caminhão-tanque, então são motoristas de caminhão, aí tem os motoristas de veículos leves, os motoristas de veículos especiais. Quem são esses veículos? Quais são? Caminhão betoneira, caminhão com vassoura aspiradora, cavalo mecânico com reboque. Aí tem os operadores de máquinas leves, que são essas máquinas aqui. Tateador de areia, roçadeira manual, serra de junta de concreto, e esse conjunto que vocês estão vendo aí. De máquinas leve 2, betoneira, grupo de gerador, transformador de solda, tripé de sonda. Então, aqui, 3 desse conjunto de operadores de máquinas. Operadores de máquinas pesadas são carregadeiras de pneus, distribuidor de agregado, hidrossemeadoras. Hidrossemeadoras são aquelas que, por exemplo, eles fazem os cortes e depois são jogadas sementes para revestir ali o corte e ele se tornar mais resistente à questão de erosão. Ou outra área que precisa ser semeada, né? Então, ele faz hidrossemeadora porque hidro de água, né? Vai semear através de jatos que são lançadas essas sementes nos lugares. Aí retroescavadeiras e tratores de esteira, que são um operador de máquinas pesadas. E de máquinas especiais são outros equipamentos, como acabadora de concreto, central de concreto, britagem, conjunto de britagem, demarcador de faixa, distribuidor de concreto, equipamento para lama asfáltica, escavadeiras de esteiras, espalhadoras de concreto, extrusoras, fresadoras de pavimento, que são aquelas que eu mostrei lá que faz reciclagem, guindaste sobre pneus, motoniveladoras, usina de asfalto, usina de reciclagem, usina misturadoras de solos, vibroacabadora, aquela que faz o acabamento do pavimento, o aplicador do material termoplástico por extrusão, distribuidor de lama asfáltica de ruptura aí, né? E com cavalo mecânico, né? Distribuído aí, puxando para o cavalo mecânico. Então, cada um desses operadores, eles vão ter um valor, né? O seu serviço, o seu trabalho tem um valor, consequentemente, isso vai gerar um custo quando usar no custo operacional, quando a mão de obra for envolvida. A mão de obra, ela entra no custo de operação, então, com base no salário, né, médio aí, no padrão salarial por região, a gente tem aí, vamos dizer, o custo horário do mão de obra de operação como sendo essa expressão aqui, onde entra o custo horário da mão de obra, ela vai ser o salário mínimo vigente, né, com os encargos sociais que são envolvidos, e, em geral, tem uma variação muito grande aqui. Eu tenho até uma tabela, não sei se está aqui, mas mostrando cada item desses encargos. Eu não sei se eu mostrei aqui, mas eu tenho isso aí. E multiplicar, dividido aqui, no caso, por conta do período de tempo, né? Ele aí, por isso que termina dividindo por esses 220, que é o tempo calculado, e o fator K, que é um coeficiente de padrão salarial, que aí a gente vai mostrar como isso aqui se apresenta. Por exemplo, esse padrão salarial de mão de obra, que seria esse padrão, coeficiente padrão salarial, ele
ele tem um código e as profissões, o código aqui T, né? E as profissões, e vocês observam que está associado àquele que nós vimos lá, ó, motorista, T30, motorista, então seria aqui, ó, motorista de veículos leves, por exemplo. Ó, motorista de veículos leves, P301. Motorista de caminhão, vamos ver aqui, ó, motorista de caminhões. De caminhão, não está... Como é que está lá o item? Ok. Aqui é porque ele está envolvendo máquinas, veículos e equipamentos. Ok? Ele está misturando todos aqui. Então, vamos ver aqui para a gente entender. O que eu tenho? Por exemplo, para cada uma dessas profissões, eu tenho a região do país e o que ele considera. Por exemplo, o motorista de veículo leve, obviamente que está padronizado aí para toda a nação, né? Mas ele não está variando. Ele varia, por exemplo, aqui, o único que está variando aqui seria o encarregado. Né? O encarregado de turma, o DENIT, ele coloca uma variação em função da região. É o único item que ele muda aqui. O restante, ele padroniza. Você tem uma padronização aí nacional. Então, o que é dito aqui? Vamos ver essa observação. O padrão salarial é a relação entre... Como é que está isso aqui? Deixa eu fazer assim. O padrão salarial é a relação entre um determinado salário, por exemplo, encarregado de turno, e o salário vigente, mínimo vigente. Então, isso aqui é o que ele chama de padrão salarial, é a relação entre um determinado salário, por exemplo, encarregado de turma, e o salário vigente. Ok? Nos encargos, ainda da mão de obra, os encargos sociais, eles são divididos em grupos. Então, o grupo A, o que ele mostra? Tá aqui, eu havia falado as divisões dos itens. O grupo A ele tem obrigações que incidem diretamente sobre a folha com legislação específica. Então, observem que, por exemplo, nesse grupo, ele entra 8 itens. E dessas, tem contribuição as mais diversas. Isso pela legislação, a lei. Por exemplo, INSS, FGTS, SESI, SENAI, INCRA, Salário de Educação, Seguro contra Acidente de Trabalho, INSS, SEBRAE. Então, para cada uma dessas, você tem aqui uma legislação. Eu não vou ler todas, mas aqui, por exemplo, vamos colocar INCRA, artigo 3º do Decreto 60.446, 67, primeiro item, aqui do Decreto-Lei número 1146 de 70, né, item tal, ele está especificando aí, e o percentual para esse caso aí, obviamente descrito aqui nesse decreto, porque esses 0,20% aí. Então, se nós pegarmos aqui e fizermos depois tudo dentro do exigido aí pela lei, né, saber se essas distribuições aqui depois são retiradas, se eles estão sendo encaminhados. Aí é uma questão de gerência do governo, né? Assim, para saber se esses valores que são retirados, todos esses encargos que são colocados aqui, se eles estão sendo realmente direcionados para o INSS, FGTS, SESI, SENAI, INCRA, salário de educação e outros. E aqui tem o correspondente a cada um dessas contribuições, né? A gente vê aqui, no caso para o INSS, 20%, variando aqui, dando um total de encargo para esse item, que são obrigações que incidem diretamente sobre a folha com legislação específica. 36,80. E talvez aí muitos desses setores, muitas coisas aí não tem muito a ver com o serviço em especial, vamos dizer, de engenharia que está sendo executado. Aqui no caso do grupo B, o que ele tem? Ó? Nesse grupo, ainda de mão de obra,
são considerados os dias em que não há prestação de serviço, mas que o funcionário tem direito de receber sua remuneração. Então, sobre esses dias incidem também os encargos do grupo A, ou seja, você tem aqui, ainda sobre esses dias aí, tem os encargos que nós vimos no item anterior. Então, no grupo B, nós temos isso: repouso remunerado, e é o seu percentual, feriados e dias santos, férias e 1/3 de férias, auxílio-doença, acidente de trabalho, 13º, licença paternidade e faltas justificadas são colocadas aqui. Então, dá 50,61%. No grupo C, estão os encargos pagos diretamente aos empregados, não incidem os encargos do grupo A. Aqui no incide do grupo A. Então, o que nós temos aí? C1 é multa por rescisão do contrato de trabalho sem justa causa. Então, trata-se de indenização compensatória de 40% sobre o saldo do fundo de garantia, né? Devido à demissão sem justa causa. Então, sabendo-se que a frequência de empregados demitidos sem justa causa, 95%. O período médio de permanência dos empregados, 9 meses. As horas remuneradas por mês, 223. Por isso aquele arredondamento lá, 220, no cálculo. E o percentual de contribuição para a FGTS sobre o salário. Então, tem esses itens que são considerados. Então, com isso aqui, nós temos essa multiplicação aí, que incide aí, nesse caso, 4,13%. No grupo C, o que tem? Ainda, né? Desculpa, porque eu estava aqui no grupo C1. No C, ainda, nós temos o C2 e o C3. O C2 é aviso prévio indenizado. A indenização é equivalente ao salário de 30 dias do empregado dispensado sem justa causa. Que é feita essa operação aí, de 14,13%, correto? Também. No C3 tem indenização adicional, que trata-se de uma indenização equivalente ao salário de 30 dias para um empregado demitido sem justa causa, no período de 30 dias anteriores à data base da correção salarial. Então, o cálculo feito é esse aí. É uma situação de 15% aqui. Nessa situação que é de 15%, que é incluída aqui de 15%, e aí nós temos um valor de 1,67%. Então, o total de encargos do grupo C vai ser de 19,93%. Então, observem que a gente tem, no primeiro caso, 36,8%, no segundo, 50,61%, no terceiro, nós temos 19,93%. No grupo D, nós temos, neste grupo, estão os encargos referentes a incidências sobre outros encargos, ou seja, incidência do grupo A sobre o B, que aí ele faz essa incidência e chega a um valor de 18,62%. E incidência de multa do FGTS sobre o 13º. Então, corresponde à incidência do FGTS sobre o 13º, conforme determinado no artigo 10, inciso 1º, das disposições transitórias da Constituição Federal de 1988, para o caso da dispensa sem justa causa. Ou seja, aí nós vamos ter esse valor aí de 0,34. Que aí seria o total de encargos do grupo D, seria 18,96, porque soma o 18,62 mais o 0,34, vai dar esse valor de 18,96. E aqui seria, se nós pegássemos a tabela e aplicarmos todos os encargos. Nós vamos ter um encargo, total de encargos aí de 126,30. É como que você está pagando mais você paga remunera e é taxado a mesma remuneração mais 26,3%. Ou seja, você paga 126,3% da remuneração que é feita para a mão de obra. Isso no caso da construção pesada. Ainda tem observações adicionais aí, né, que seriam, por exemplo, a questão da insalubridade, que tem o artigo, também artigo da CLT, tudo legislado, que depende de perícia técnica, né? No caso, o DENIT não considera. Aí, por exemplo, para esse caso, o DENIT não considera. Periculosidade, também tem artigo para isso.
40% acrescido na categoria blaster e trabalhadores em tubulão. Blaster é o pessoal de fogo, o pessoal que trabalha com explosivos, pedreira e também essas detonações aí que são feitas em obras de engenharia. Inclusive você faz, por exemplo, você vai abrir trincheiras para implantação de dutos, em geral você joga explosivos e é feito é como que aquela trincheira ela fosse aberta, principalmente se tiver material de maior resistência na camada. E depois vem só perfurando aquela trincheira, fazendo retirando aquele material que foi facilitado a sua retirada através da explosão. E aqui também trabalhador de tubulão. Tubulão vocês, não sei se fizeram pontes, né? Mas são aquelas, são os tubulões que são utilizados para você descer por exemplo, uma ponte Rio-Niterói, é feita no mar, então você tem que descer num tubulão ali. E depois há você vai concretar. Então uma região assim, bastante perigosa, né, para se trabalhar e precisa de muita comunicação para que você não tenha perdas de vidas aí, né, por algum descuido. Então por isso que é mais complicado esse tipo de operação. Então, paralisação dos serviços também, deslocamento das equipes, da equipe, né, tem chuva, remuneração sem produção. Então, aí o DENIT, ele considera, eu não sei como é que está sendo considerado no 3, mas no 2, o DENIT é chuva, para isso é colocado lá no BDI, que é um item da composição. Licença maternidade, né, artigo 10 aí também, DENIT não considera. Talvez porque tenha muito homem aí no campo, a grande maioria. Eu não sei, eu estou falando aqui, mas é só especulação. Eu não sei detalhadamente sobre isso. Aviso prévio, trabalhado, né? Então também é outro artigo da CLT, é facultativo, ele reduz 2 horas por dia, o DENIT também não considera. Isso é mais comum em outras atividades. O PIS-PASEP, né, que ele está lá no LDI, pelo menos estava no LDI, eu preciso ver aí a questão do ciclo 3. O fim social, ele incide sobre receita bruta, está lá no LDI. E a contribuição sindical, também facultativa, ela não foi considerada. Porque a contribuição sindical ela é facultativa. O Estadão não tem uma obrigação de pagar o sindicato. Com relação a adicionais ainda, há ali observações adicionais e aqui adicionais, né, ainda, por exemplo, EPIs, transporte, alimentação e ferramentas manuais. Por exemplo, o EPI eu tenho artigos também por exemplo, leis, né, normas, medicina e segurança do trabalho, né, e o fornecimento é obrigatório. No caso aí incide em 1,12, no caso da mão de obra. Transporte também por lei, dependendo aí da situação, é um fornecimento obrigatório também, que corresponde a 4,79%. A alimentação é prática usual do fornecimento, também incide em 9,6%, e ferramenta manual 5%. Aí o que acontece? Esse percentual incide sobre a MDO, né, mão de obra, e é considerado, no caso do DENIT, na composição unitária do preço do serviço. Então, sempre que for necessário, a execução do mesmo. Não era isso. Então, nós temos aí o custo operacional horário, né, que é no caso, custo horário, né, aí da manutenção, mais o custo horário da mão de obra. Aí. Então, nós teríamos esse somatório do custo horário operacional, que são essas expressões que nós vimos aqui, somadas, nós vamos ter aqui o custo horário. Ok? O custo de manutenção, como é que ele vai ocorrer aqui, no caso? Nós temos, por exemplo, pequenos e grandes reparos, né, incluindo materiais, peças, acessórios e mão de obra, fazem parte desses custos.
reapertos, regulagem, limpeza, pintura, lavagem, material de desgaste, pneus, elos das esteiras, bordas cortantes, unhas, né? Unhas não do operador, mas do equipamento, que são chamados também unha, que ele rasga o material, o solo, né? Então, são consideradas. Aqui nós temos um custo horário de manutenção, levando em consideração que parâmetros aqui, que variáveis. A aquisição do equipamento, isso aqui é uma estimativa. A vida útil em anos, né? E aí a gente viu, isso aqui pode ser visto na tabela, né? Horas úteis utilizadas por ano e o coeficiente de proporcionalidade, que é uma função do equipamento aqui. Aqui a gente vai levar para esse coeficiente aqui, que tem a ver, olha, o K, que é o coeficiente de proporcionalidade, que é a função do equipamento, como é que ele entra aqui? Então eu tenho, por exemplo, o DENIT, ele estabelece para cada tipo de equipamento um coeficiente. Então eu não preciso, esse valor eu tenho que verificar como é que ele considera. Se é um carro de mão, carrinho de mão, aqui ele considera 0,50. Se é uma betoneira, 0,60. Cadê aqui um que tem um valor maior? Por exemplo, cavalo mecânico com reboque, 0,90. E aí o que ele está fazendo? Ele entra com o valor de aquisição, número, vida útil em anos, horas utilizadas por ano e o coeficiente K, que corresponde a esse, associado ao tipo de equipamento. Aqui. Ok, aqui também continua, que são os coeficientes K para os equipamentos, Ks. Ok, o custo de manutenção aí. A metodologia detalhada para trator de esteira, motoscape, motoniveladora, retroescavadeira, carregadeira, escavadeiras hidráulicas, né? Em geral, você tem reparos, material rodante, pneus, itens especiais de desgaste, né? No caso dos reparos em geral, o que se tem? Aqui é um resumo dos custos horários de reparos em geral estimados pelo fabricante. Isso aqui é uma síntese que o DENIT apresenta, que, obviamente, que se eu usar um equipamento da Caterpillar, da Komatsu, da Fiat, Hitachi, Caterpillar, né, o Volvo, outro, Liungong, se não me engano, então, cada um deles, no seu próprio catálogo manual, ou tem manuais específicos, que eles ajudam também nessas estimativas de produção, quer dizer, não obrigatoriamente nas estimativas de custo, mas nas estimativas de produção, que levam em consideração itens, no caso de podem levar em consideração itens de manutenção, que dá para você começar a trabalhar, estimar essa questão de custos horários de reparos, né, para conseguir calcular o custo de manutenção. No caso aqui, por exemplo, o equipamento, um trator de esteira, com 60 kW aí, com potência de 60 aqui, tem, obviamente que em 2003, quando foi montado esse material, ele tinha um valor aqui de 3,6, e obviamente isso não tem, precisa ser revisto, mas ser atualizado, né, a esses cálculos aqui. Mas isso aqui é uma estimativa que a Caterpillar, as empresas, né, os fabricantes têm, obviamente que devem ter valores hoje atualizados. Se o DENIT em 2003, ele tem valores atualizados, o DENIT em 2003, ele faz essa composição aqui, esse quadro resumo, obviamente que nós precisaríamos atualizar esses valores. Aqui eu fiz mais para mostrar a fonte do DENIT, que é o que nós temos de mais atual. Mais atual não, porque agora mudou para o ciclo 3, que ele é de mais recente, 2017. E o novo ciclo 3, mas com mudanças dentro em algumas das abordagens. Muito bem, vamos ver o que diz essa observação. Os valores da Komatsu incluem, para os equipamentos de esteira, os custos estimados para o material rodante. A Caterpillar e a Fiat
não inclui o material rodante. Então, os custos com pneus não estão incluídos nos custos de reparos em nenhum caso. Então, observe que, por exemplo, se a gente fosse considerar isso, isso aqui está mais a título de ilustração, mas se fôssemos considerar esses valores aqui, nós precisaríamos levar em consideração essa observação feita aqui. Como é que a Komatsu fez determinou esses seus custos horários de reparo em geral? Ele diz aí que eu precisava observar que, para os equipamentos de esteira, os custos estimados para o material rodante, né? Okay. Os valores da Komatsu incluem, para os equipamentos de esteira, os custos estimados para o material rodante. Então, nesse caso, a Komatsu aqui estava com um valor bem maior do que o valor da Caterpillar. Mas por quê? Porque ele está considerando o material rodante. Quer dizer, eu precisaria ver, incluindo o custo do material rodante, qual seria, vamos dizer, a comparação entre esses dois equipamentos aqui. Entre um equipamento, um trator da Caterpillar e um trator da Komatsu. No caso da Fiat Alex, o que é que ele diz aqui? Fiat Hitachi, aliás. Ele diz que não inclui o material rodante. Ok? Então, ele não inclui. Da mesma forma que o Caterpillar tem 3,6, aqui ele tem 3,19, porque ele não inclui. Ele está um valor até mais em conta para esse equipamento aqui. Ele está mais baixo para o valor para esse trator de esteira de 60 kW. Já precisa saber computar qual é o cálculo aí do material rodante. No caso do material rodante, né, os fatores considerados para definir sua vida útil. O material rodante, nós temos aí esses 5 fatores: o impacto, a abrasão, terreno, operação e manutenção. Por exemplo, o impacto é uma deformação do terreno, né, e apoia a sapata. Então, ele tem baixo, médio, alto, maior do que 150 milímetros no equipamento. No caso do alto, eu tenho 150 milímetros, eu estou considerando como sendo um impacto, né, assim, alto, sobre a sapata, né, no que diz respeito à deformação do terreno. A abrasão é o esmerilhamento dos componentes, ou seja, eles começam atrito entre eles aí, né? Então, baixo, médio e alto. Então, o alto é elevado à proporção de materiais granulares, né? Então isso tem um desgaste acentuado. Terreno, topografia, solo e temperatura. Tá? Topografia, se é acidentado, o tipo de solo, se é fofo, como é o solo, e a própria temperatura, né, vai afetar esse comportamento também do próprio equipamento. A operação, aí está associado ao hábito do operador, que é como ele foi treinado, porque, em geral, você vai pegar um equipamento caríssimo desse, o cara tem que treinar para usá-lo da melhor maneira. Por exemplo, ele vai escavar o material, qual é a inclinação, qual o ângulo que o braço tem que ter, qual o ataque da concha no solo, para que quando ele retire aquele material, se for num processo de escavação, usando uma escavadeira, para que ele tire um volume considerável ali, satisfatório na concha, para que aquela concha venha cheia pelo caminhão, porque quanto maior aquela quantidade de material que ela pode, dentro dos limites que ela comporta, que ela pode transportar, menos tempo eu vou gastar carregando o caminhão, menos ciclo de operação. Se tem menos ciclo, tem menos tempo, consequentemente eu vou ter menos despesa sobre aquele equipamento. Então, o operador, nesse aspecto, é muito importante. Não adianta eu ter todo o controle gerencial e manutenção e a operação ela não tenha hábitos satisfatórios aí de comportamento de operação que seja o mais próximo do que indica o fabricante para a utilização daquele equipamento. A manutenção, né, tem a ver com a qualidade da manutenção periódica, isso também é importante, porque esses equipamentos, ele sistematicamente vai exigir que haja uma manutenção, e a qualidade, como essa manutenção é feita, não só o registro dela, mas sim os procedimentos, as trocas, e como foram feitas, isso vai também afetar
nesse material rodante. No caso, a Caterpillar, ela não considera os itens C, D e E, né? E a Fiat trata de coeficientes de forma separada. Aqui, por exemplo, o custo de manutenção, levando em consideração o cálculo desse fator básico aí para material rodante, para alguns modelos, né? No caso do Caterpillar, ele apresenta esses dados aqui como sendo dólar por hora. Então, já é um referencial até interessante, porque está um preço em dólar, né? E aqui eu tenho, para um modelo, aí no caso ele está usando um D10N, um trator, ele tem, considerando que ele tem um custo aqui, esse fator aí, de $12 por hora para esse equipamento. Um exemplo aqui, ó, calcular o custo horário de um trator de esteira DN10, que seria esse, trabalhando em material não abrasivo, de alto impacto, com fator Z médio, com fator Z médio, né? O fator Z médio que a gente está colocando aí, Z, aí. Então, aqui nós temos, ó, fator básico 12, que seria esse aqui mostrado, o fator I 0,3, né? A 0,1 e Z 0,5. Vamos ver aqui. Acho que quando foi que nós mostramos aqui? Vamos para, acho que foi para frente aqui. Está aqui, desculpa. Fator impacto, né? O fator de impacto. Aqui no caso é Caterpillar, fator de correção. Ele está trabalhando no alto, fator impacto 1, 3, 0,3. O fator de abrasão A, no caso, é baixo, que ele diz aí no problema. Então eu tenho 0,1. E tenho o fator Z, que é médio. Então seria 0,5. Então teria isso aqui. Então eu tenho esses fatores que foram considerados aqui. Então o custo horário do material rodante vai ser 12, que multiplica 0,3, que multiplica, somado, né? 0,1 e 0,5. Então eu tenho 12 vezes 0,9. Eu vou somar esses fatores aqui, o valor dos fatores, e multiplicar por 12. Eu vou ter um valor de custo horário de material rodante de $10,80 por hora. Obviamente que essas informações são informações que teriam que ser obtidas através do próprio fabricante, né? A Fiat Itachi, o índice em função do preço de equipamento dividido por 1.000 aí. O que ela tem? Tem, da mesma forma, o índice básico que ela dá em porcentagem, e aqui também tem os fatores condicionantes do material rodante, para também condições alta, média e baixa. Fator de impacto aqui, abrasão, terreno, manutenção e operador, com esses valores, esses fatores obtidos para valores, itens médio, alto, médio e baixo. O custo de manutenção, no caso para pneus, a vida útil em função de quê? Vida útil, no caso, falando de pneus, vai ser em função da condição da superfície que ele trafega, da posição da máquina, curvas e rampas existentes e condições de operação, né? Carga e velocidade. O DENIT também apresenta essa informação aqui, o tipo de equipamento, scraper, carregadeira e motoniveladora, em situações, condições de trabalho leve, médio e pesado. Ele apresenta isso aqui, esses parâmetros aqui. No caso, condição de trabalho dos pneus, vida útil em horas. Ele diz que um motoscraper em condição leve da Caterpillar é de 3.000 a 5.000 horas. Um Fiat de 4.000, na situação isso leve. Já se for o mesmo equipamento motoscraper pesado, ele vai dizer que é entre 500 a 1.500 horas e 2.000 no caso da Fiat. Vejam que tem uma redução substantiva aí, para o maior valor no pesado é o mínimo no caso do leve, né, que seria, é como que ele gastasse na metade do tempo aí. Ele gasta mais, né? Ele precisaria, para fazer o mesmo tempo de 3.000 horas, eu precisaria
uma multiplicação aqui por 500 aí, isso daria 6 vezes, né? Então, o custo horário relativo a pneus, ele é dado por essa expressão. O número de pneus da máquina, multiplicado pelo preço unitário do pneu, dividido pela vida útil do equipamento, né? Pela vida útil do pneu, multiplicado pela vida útil do equipamento, que está trocado ali, e menos a vida útil do pneu, dividido pela vida útil do equipamento. Aqui é porque ficou trocado VU, índice QE. Os custos de manutenção aí, itens especiais de desgaste. Né? Ele representa os gastos com cantos de lâmina, bordas cortantes, dentes de caçamba e revestimento. Aí tem a ver com aqueles equipamentos especiais, itens especiais aí, como eles se desgastam, né? Por exemplo, Ripper, são aquelas unhas que tem no trator de esteira lá atrás, porta, pontas, revestimento de protetor do porta-pontas, porque nas lâminas também você tem, embaixo na lâmina, você reveste os cantos, você tem às vezes pontas que são colocadas, você tem os escarificadores, no caso de motoniveladoras, por exemplo, dentro do escarificador da motonniveladora, você tem bordas cortantes que tem a ver com a lâmina, a própria lâmina. No caso aqui das escavadeiras, a gente tem as lâminas, né? Na escavadeira, na concha, tem dentes de caçamba também, tem, no caso do trator de esteiras, os rippers, né? Os cantos de lâmina também, tem a própria lâmina, tem partes que você, embaixo, nas extremidades para proteger, nas carregadeiras, os dentes de caçamba lateral também, isso aqui, eles têm um desgaste, dentes da caçamba central, e bordas cortantes também, que são acessórios ali que precisam ser... Está sempre sendo substituído. E, obviamente, essa vida útil prevista ela é considerada aqui em termos médios, né? E seriam adotados. Por exemplo, eu quero adotar para o uso de trator de esteira Ripper. Qual seria? Ele vai trabalhar em situação média. Então, eu teria essa faixa, né, tanto situação média, leve ou pesada. Vê que a pesada ele tem sempre um tempo menor de utilização. E aí o custo horário de equipamento seria o somatório desses custos aí. O CHP, que nós vimos lá, do CHO e do CHM, né? E o que representa cada um desses aqui. Então, aqui eu tenho todos os custos, queria. Custo horário, né, de produção, que considera esses, depreciação, juros, impostos. Custo horário, né, onde eu tenho de operação, onde eu entro com... Aqui, desculpa, eu falei de produção, mas é propriedade, né? Aqui eu tenho o custo horário da horário de operação, ele vai estar materiais e mão de obra. E esse custo horário, no caso final, que nós estamos vendo, né, que é esse último aqui, ele considera o valor, isso nós falamos lá anteriormente, onde ele considera, nós estamos até aqueles tabelas onde nós vamos obter o fator K para esse cálculo desse custo horário aqui.